O Timão busca ali uma vitória para ficar longe da zona de rebaixamento. Agora o Inter quer vencer com esses 3 pontinhos, tentar entrar no G4. O Corinthians inicia a rodada do Brasileiro apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Já o Internacional, 1 ponto atrás do G4. Times que se encontram nesta noite envolvidos por uma situação inusitada. Enquanto o Timão sofreu gols em 20 dos 30 jogos da temporada, o problema do Internacional, segundo o técnico Roger Machado, vem sendo o ataque. E olha que nas últimas 5 partidas, o Colorado, além de ter finalizado mais de 10 vezes, em 4 delas, marcou 8 gols. A gente ultimamente tem sofrido, com exceção do jogo contra o Nacional, poucos gols e temos tido um volume de oportunidades criadas e nosso aproveitamento tem sido baixo. O que me preocupa, na verdade, é esse mau momento individual dos nossos jogadores de ataque, isso sim. Uma grande atração da partida será Dorival Júnior, treinador que estreou pelo Corinthians na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino e que pela primeira vez vai encontrar a Fiel em Itaquera. O professor deixa tudo muito bem explicado pra gente, né? Tudo muito bem destrinchado, então fica muito mais fácil da gente desenvolver dentro do campo ali o que ele quer. Então, ir amanhã com o pensamento que a gente precisa ganhar o jogo, encarar como uma decisão. O técnico corintiano não vai contar com Gustavo Henrique machucado, mas terá o retorno de Memphis, recuperado de traumas no pé e na perna direita. Eu acho que nós temos que ter a consciência que o momento é um momento instável, é um momento de dificuldade, mas não quer dizer que a equipe não tenha qualidades, até porque há um mês atrás estava sendo aí campeão do estado. Bruno Henrique, Bernabé e Vitão, preservados por Roger no duelo do Inter contra o Maracanã pela Copa do Brasil, retornam em Itaquera. Já o atacante Vitinho fraturou o dedo indicador esquerdo naquele jogo e está fora, aumentando a lista de desfalques na posição, que já conta com Borré, Luca, Ricardo Matias e Carboneiro. Contra o Corinthians, o Inter vai iniciar uma maratona de 4 jogos seguidos fora de casa. Aliás, em maio, 6 das 8 partidas que disputar serão longe do Beira-Rio. Nós acho que passamos abril, com nota boa. Não é uma nota excelente, mas é uma nota boa. Agora vamos enfrentar maio, que é decisivo, tanto quanto nesse restante de maratona aí, com jogos decisivos também. E eles já estão aqui comigo novamente, Andrei e Michele. Vou começar com o time que joga em casa, Andrei. Dorival Júnior, que falou, inclusive, que não tem medo não, vai rodar os jogadores. A prioridade é que todos estejam descansados para entrar e jogar bem. O que você acha do trabalho do Dorival, hein? Que você pode falar pra gente? Aliás, vai encarar o Internacional, que vem embalado com o Roger. Exatamente, Kalinka. Vai encarar o Internacional. O Roger estava falando no final da matéria ali, de que abril foi bem, né? Ele é aquele aluno que vai de nota mês a mês, não da nota bimestral. Mas, enfim, o Dorival vai começando a sua passagem pelo Corinthians. Um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil, onde o time não tomou gols. Então, é uma boa notícia. É, de fato, um fato que vem incomodando muito o time do Corinthians. É um dos times que mais toma gols aí na temporada brasileira, junto com Cruzeiro, Mirassol, enfim, tem um problema crônico ali na defesa. E agora o Dorival também falando dessa questão da rotatividade, né? Dessa questão de mudar e de rodar o elenco. Vai ter de volta o Memphis, que acabou tomando aquela pancada no jogo contra o Flamengo no Maracanã, foi poupado no meio de semana. E é justamente esse posicionamento do Memphis, Kalinka, que a gente fica curioso para saber como ele vai tratar aí o camisa 10 do time do Corinthians. A gente via, né, ele com o Ramon Dias jogando como uma dupla de ataque com o Yuri Alberto, mas o time do Corinthians está sem o seu principal armador, que é o Garro, né? Então tem feito um meio de campo mais marcador, de mais vontade do que de qualidade em si. Porque não dá para contar muito com o Coronado, né? Que seria aí esse titular na ausência do Garro. Então vamos ver qual vai ser o comportamento aí do técnico Dorival Júnior com o seu ataque do meio para frente. O Gustavo não joga, né? A gente viu na matéria, o Kaká vai formar a dupla de zaga ali com o André Ramalho. Vamos ver se eles conseguem passar ilesos em mais um jogo. Isso porque, Michele, o time do Internacional vem para esse jogo diante do Corinthians com um problema justamente na frente, né? No ataque. Os artilheiros do time estão todos fora e aí, meu amigo Roger teve que ir lá no celeiro de ases e selecionar alguns dos ases para compor esse ataque, não é isso?
É isso aí, é isso aí. Inclusive, teve até um dos que foi selecionados pelo Roger, o Raikkonen, né? Que tem esse nome todo Fórmula 1 era diferentão, claro, em relação ao Kimi. Oi? Fórmula 1 era Band, o Raikkonen tá internacional e tá aqui também. Perfeito, é isso, é isso. Então tem toda essa referência também, né, do automobilismo, mas é um jogador que entrou na última partida contra o Maracanã, 16 anos apenas, fez gol, acabou sendo um gol anulado, o Inter reclamou bastante depois desse lance, disse que não era um lance absolutamente conclusivo, mas é o Roger tentando achar alternativas. Ele até experimentou o Wesley também como centroavante em um dos últimos jogos do Inter, gostou da ideia, mas o Wesley é um jogador que costuma ficar muito impedido, né, porque ele geralmente é mais veloz, e ele não tem esse timing de sair na hora certa e ficar em condição legal para fazer o gol. Então tem situações em que ele ficou muitas vezes impedido nessas condições. O Valencia, ele foi bem importante para a conquista do Inter do Campeonato Gaúcho, mas desde então ele não vem conseguindo acrescentar em gols. Só que o ataque do Inter como um todo está sofrendo bastante com isso, como o Roger destacou, e o grande nome de esperança de gols e o nome que vem mais dando resposta dessa linha de frente do Internacional é o Alan Patrick, que perdeu um pênalti contra o Maracanã, mas que vem de uma sequência muito positiva, com 16 participações em gols na temporada. Então é um jogador que vem ajudando nesse momento de crise, digamos assim, do ataque colorado. É a principal esperança de gols do Inter, mas o Valencia pode ser importante. O Inter gosta de usar o Valencia arrastando a marcação, liberando espaço para outros jogadores atacarem esse espaço, né? Então pode ser aí uma alternativa. O Inter, que também antes do jogo contra o Juventude Maracanã agora, vinha de 2 partidas que sofria gols ali no começo. O Roger conseguiu estancar isso, mas é a primeira vez que vai ter um teste mais forte para verificar se isso realmente foi resolvido, né? Porque era um Inter que estava sofrendo nos minutos iniciais das partidas. E, Michele, só pra gente, né, caracterizar, a gente viu a Kalinka falando agora há pouco aqui da BandBet, né, das apostas, justamente das odds para essa partida. A odd maior pro Inter vencer fora de casa é justamente porque o Inter não consegue fazer esses resultados fora de casa no Campeonato Brasileiro, né? Ainda não venceu. Enquanto do outro lado a gente tem um Corinthians que usa muito bem a força de Itaquera. Em alguns campeonatos a gente vê que é mais forte ou menos, mas tem aí a força da torcida. Inclusive foi o tema do Dorival quando ele foi apresentado, falando que finalmente vai estar com a fiel torcida do lado. Então, de fato, aí é um confronto que a gente tem para saber, de fato, se isso vai fazer a diferença para o time do Corinthians, né? Se essa força em casa vai acabar arrastando o Corinthians junto ou se o Inter vai conseguir, finalmente, resultados positivos, né? Vitórias nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, né, Michele? É realmente um fator, sim, André. E tem um outro ponto, né? Conta a favor do Inter o fato de não perder para o Corinthians desde 2020. Isso, Ao mesmo tempo, é tabuzaço. sempre um resultado... ao mesmo tempo é complicado, né? É um jogo muito quente, né? Inter e Corinthians, tem toda uma questão histórica de um clássico nacional, então é um jogo muito complicado para o Inter. O Roger tá tentando estabilizar essa questão ofensiva, ao mesmo tempo que lida com todos esses desfalques que foram destacados na matéria. Mas é um Roger, por exemplo, que vai ter para esse jogo contra o Timão a sua linha defensiva inteira, completinha, porque o Vitão e também o Bernabé foram preservados no meio de semana. O Vitor Gabriel vem de uma sequência bem mais curta, né? Ele que se lesionou depois do título gaúcho e voltou agora nos últimos jogos. Então, tem aí uma linha defensiva muito mais estável, que já está acostumada a jogar junto. Enquanto isso, o Corinthians tem sérios problemas defensivos, né? O Kaká é um dos principais jogadores que não vem desempenhando tão bem. Então, é um Inter que tem esse fator a seu favor também, é claro, além do Fernando. Michele, queria aproveitar agora para te agradecer mais uma vez pelas suas informações aqui no Band Esporte Clube e até uma próxima, viu? Até, obrigada. O nosso querido Memphis Depay vai ser um reforço muito importante para o Corinthians para essa partida. Então, olha só, da questão do time, né? O Memphis é o nome aí que o Corinthians, né, tem aí de retorno importante, né, para esse jogo. Jogo que tem a sua importância, né, por conta de ser o Inter de Porto Alegre, que se tornou um rival, né, fora do estado, e é um time chato, né, velho? O Inter, para mim, é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que não tá lá nas cabeças, né, entre o primeiro e o segundo colocado, mas tá lá, tá numa boa classificação, né, numa boa posição. É um time que tem Alan Patrick, tem o Valencia, né, tem o Wesley, que está numa grande fase. É um time chato, tá?
para testar o nosso sistema defensivo, né? Para a gente ver o Mateuzinho fazer uma partida boa também, né? Quando enfrenta grandes jogadores, eu acho que isso daí é importante, tá? Acho que isso é importante. Então, o nosso querido Memphis Depay vai ser um reforço muito importante para o Corinthians para essa partida. O Garro não volta, tá? O Garro, ele está ainda se recuperando, né, de uma tendinopatia, né, patelar e não retorna, tá? O Gustavo Henrique também está fora, tá? O Gustavo Henrique também está fora. Ele, né, passou por uma cirurgia, né? O Gustavo Henrique para retirada de uma hérnia, e aí ele segue, agora vai seguir desfalcando o Corinthians, né? O nosso querido Gustavo Henrique, tá? O Garro deve desfalcar o Corinthians, tá? O Garro deve desfalcar o Corinthians aí por mais 7 jogos, 6 no mínimo, tá? Que o Garro deve desfalcar o Coringão. Então tá aí, ó, as palavras do Gustavo Henrique, tá? Fala, pessoal, passando aqui para comunicar que a cirurgia para tratar uma hérnia, tá? Inguinal, né? Que fala, não sei o termo correto, foi um sucesso. Sempre é um sucesso, né? Graças a Deus, né? Gostaria de agradecer a todo o departamento médico e também a preparação física do Corinthians, que cuidaram das dores e me colocaram em condições de jogo nesses últimos meses. Infelizmente, o meu quadro se agravou e as dores estavam me limitando muito. Em conjunto, decidimos pela cirurgia para resolver de uma vez o problema. Obrigado pelo apoio, fiel. Logo, logo, estou de volta, tá? Então, o nosso querido Gustavo Henrique está de fora, né, do confronto do Corinthians contra o Inter, e eu vou depois apurar quantos jogos aí ele vai ficar de fora, tá? O Gustavo Henrique, porque é uma cirurgia de hérnia. Isso aí que ele falou, o departamento médico do Corinthians agiu corretamente, tá? E já entrar com a cirurgia agora. Não importa que vai perder o cara. Primeiro que estava dificultando o futebol do Gustavo Henrique. Ele estava tendo outras lesões e estava doendo demais. E aí o cara com dor, meu amigo, não consegue jogar direito, entendeu? E aí fica a questão, vamos, né, talvez a vontade do jogador, como chegou o técnico, isso é normal no jogador, tá? Chegou o treinador novo, o cara não quer ir embora, né, velho? O cara não quer parar, porque ele vai ver outro ganhar espaço, ele vai perder posição. Então o cara ele não quer sair do time, entendeu? Ele não quer sair do time. Ele queria dar uma segurada, eu acredito que ele queria dar uma segurada para aproveitar a parada do Super Mundial. Só que tem 10 ou 11 jogos ainda antes do Mundial. E aí, só que eu vejo assim como positivo para o Gustavo Henrique o seguinte: ele faz a cirurgia agora, desfalca o Corinthians em alguns jogos. Depois eu vou ficar sabendo se ele volta antes do Mundial ou não, acredito que sim. Mas tem uma questão, né? Ele vai poder participar da pré-temporada, que vai ter uma mini pré-temporada, né? Uma intertemporada, né? Melhor dizendo. Uma intertemporada durante o Mundial de Clubes, tá? Então, assim, eu acho que o departamento médico do Corinthians agiu certo nessa questão aí envolvendo o Gustavo Henrique parar agora. O time do Corinthians para o jogo contra o Inter, né? Com a volta do Memphis e com a volta dos titulares. Se o Coronado voltar ao time ser titular, ele está recuperado, ele ficou no banco, no banco de reservas, né? Na partida aí da Copa do Brasil contra o Novo Horizontino. Se ele jogar, vai ser um 4-4-2. Carrillo de um lado, Bidon de um outro, Ranieri, e lá na frente o Coronado atrás dos dois atacantes, tá?
Agora, se o Coronado não for escolhido, porque o Dorival também deu a entender que ele precisa se recuperar, tá 100% para jogar e ele quer jogar, aí Samir Carvalho, eu acredito que ele vai fazer 2 linhas de 4, tá? 2 linhas de 4. Ele vai com o Mateuzinho, André Ramalho, que eu tô com medo, que o André Ramalho é igual videogame, a barrinha dele já tá no vermelho, são 2 jogos de titular já. Ministro da Educação e o Anchileri. Aí depois uma linha de 4. Carrídio, Ranieri, Bidon e aí o José Martínez. Se eu sou o Dorival, eu meto o Thales aqui, na segunda linha de 4. E lá na frente, Yuri e Memphis Depay. Agora, eu não sei se na cabeça do Dorival, né, ele não utilizou o Coronado e o Romero porque vai usar os 2 contra o Inter. Pode ser que seja também, porque o Romero sempre tem uma moralzinha, né? O Romero. Mas se o Coronado voltar, é losango, sem erro, né? O Ranieri na frente da zaga, Carrillo na direita, José Martínez na esquerda ou Bidon, Coronado e na frente 2 atacantes. Se o Coronado não jogar, para mim, vão ser 2 linhas de 4. E aí eu acho que vai jogar Martínez, Bidon, Ranieri e Carrillo no meio campo e lá na frente o Memphis e o Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians, tá? Para enfrentar o Internacional de Porto Alegre, jogo importante. E amanhã, cobertura completa desse jogo aqui no canal Café do Setorista, hein? Aguardo vocês aqui, seus canalhas, entendeu? Aguardo vocês aqui para aquele pós-jogo de qualidade, onde a gente traz aí muito detalhe, né? Muita informação aí importante, tá? Para você aí dessa partida, né? E também aí, claro, do desempenho aí do Corinthians, tá? E aí, galera, nação corintiana, sejam todos bem-vindos aí, tá? Galera, deixa seu opinião nos comentários aí referente aí, né, ao jogo aí que vai acontecer aí, tá bom, galera? Do Corinthians Internacional, né? A gente vai jogar de casa cheia hoje, vamos garantir esses 3 pontos, né, galera? Galera, tem mais informações do Corinthians atualizado aqui, tá bom? Continuando aí, né, desse jogo do Corinthians Internacional. Eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Como chegar? Adversário do Corinthians Internacional só perdeu uma partida em 2025. No início da noite desse sábado, Corinthians e Internacional se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha, assim como o Corinthians, venceu o campeonato estadual e está a 4 jogos sem perder. O Internacional foi a última equipe do Brasil a perder a invencibilidade no ano, o que aconteceu no dia 16 de abril. Em partida contra o Palmeiras, nesta temporada, a equipe de Roger Machado tem apenas uma derrota em 22 jogos. No Brasileirão, ocupa a 6ª posição, com 9 pontos, 2 a mais que o Timão. Outro detalhe é que, fora de casa, o Colorado ainda não perdeu. Foram 10 partidas com 4 vitórias e 6 empates. Os artilheiros do time no Campeonato Brasileiro são Rafael Borré e Alan Patrick, ambos com 2 gols. O camisa 10, por sinal, é o líder em assistência de equipe no Nacional, com 3 passes para gol, buscando volta a vencer os gaúchos. Buscando voltar a vencer os gaúchos, algo que não acontece desde 2020. Corinthians recebe o Internacional na Neoquímica Arena. A bola rola às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. É isso aí, galera. Essas foram as informações aí, né, do grande jogo que tá prestes a começar aí, né, galera? Então, assim, creio que o Corinthians vai vir de casa cheia de novo, né? Porque o Corinthians é muito forte dentro de casa, né? E vamos garantir esses 3 pontos aí que a gente tá precisando muito, galera.
Galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se você é corintiano, curte o vídeo aí, tá? Dá uma forcinha aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!